Cara, começar assim, muito interessante esse teu ponto, né, de tentar criar, né, essa unidade de dados enxuta e tal. E ao mesmo tempo, assim, existe um desafio grande agora com pessoas nessa área, né, cara? Como é que vocês estão lidando com a contratação, né? Porque a turma tá estrela hoje, né, cara? Tá todo mundo É, muito caro, né? Às vezes não necessariamente o cara manja mesmo aquilo que está pedindo em termos de grana. Como é que vocês estão lidando uhum. com isso, cara? Putz, assim, Marcelão, eu vou falar até um pouco antes até, né, dessa época que a gente estava ali com o desafio de montar uma empresa, então, budget apertado, acho que era muito o que a gente estava vivendo naquele momento ali em 2017, quando a gente começou a empresa, no caso, quando a gente montou a consultoria, a gente já tinha esse desafio lá, só que antes era assim, não tinha gente no mercado, estava começando a se falar em engenharia de dados, se falava muito em ciência de dados, mas engenharia de dados não... Quem é essa pessoa, né? E durante os anos que passaram ali, a gente entendeu que a gente não ia encontrar gente no mercado pronta e que a gente tinha dois perfis de profissionais distintos que a gente ia ter que trazer para poder ajudar a gente. Que eram as pessoas que vinham do universo do BI. Então, aqueles analistas de BI que estavam acostumados com ferramentas como o OBE, toda aquela suíte da Oracle de BI, ou o pessoal do SAS, ou o pessoal do informática, as pessoas que estavam acostumadas com ETL, de alguma maneira, que conheciam de indicadores, conheciam dos processos de BI de alguma maneira, mas não manjavam muito de engenharia de software. Então, essa era uma galera. A outra galera era o pessoal mesmo de engenharia de software, porque havia um desafio muito grande ali, de lidar com tecnologias que não eram tecnologias que estavam prontas para uso de pessoas não técnicas, vamos dizer assim. E como que a gente conseguia fazer esses dois grupos conviver no mesmo time? Esse que foi o grande desafio que a gente vem tendo, e eu acho que ainda é o mesmo hoje, tá? Porque você fala assim, vou contratar uma pessoa pronta de engenharia de dados. Não tem, tá todo mundo empregado, tá rolando uma dança das cadeiras, né? As pessoas vão rodando nas empresas, mas o grupo não está se expandindo com a mesma velocidade que a demanda. Então, eu ainda acredito nisso, de você investir na base. Para as grandes empresas, é conseguir atrair os grandes talentos com uma cultura muito boa de se trabalhar. Então, acho que essa é uma primeira coisa. Então, você tem que ter bons seniors, você vai ter que atrair um conjunto ali de profissionais bons, justamente para poder receber essas outras pessoas que não conhecem muito bem de engenharia de dados, que estão vindo de outras carreiras e ajudar elas na migração. E receber as pessoas que estão se formando agora também, para trazer da base mesmo. Eu acho que é um misto, assim, a estratégia ela é um pouco, tem essas três frentes, assim, né, de atrair esses profissionais já prontos, com uma boa cultura, bons benefícios, e às vezes mais a cultura do que benefícios, sabe, assim, que eu vejo hoje, você tendo um ambiente de autonomia para as pessoas, tendo um ambiente um pouco mais leve, mais desafiador, assim, não ser aquela coisa que a pessoa não vê atrativo para a carreira, coisas que vão contar na carreira dela, mas também não ser aquela coisa que a gente tinha antes, quando a gente chamava de bancão, né? Aquela coisa hierárquica, com top-down, enfim, eu acho que está todo mundo fugindo, acho que disso, há uma concorrência muito forte com a grana dos gringos que estão vindo contratar a nossa galera, então você tem que ter uma cultura muito boa para reter o time mais sênior. E olhar, ter um saber no teu planejamento que você vai ter que treinar a galera. E para reter essa galera depois de treinada é a cultura. Então, acho que é trabalhar a cultura, mas também ter esse lance de pensar a inserção de novas pessoas, tanto vindo de outras carreiras, dessas duas principalmente, eu acho que outras, mas majoritariamente dessas duas, e pessoas de base, porque tem muita gente que está saindo da faculdade já sabendo que existe essa carreira hoje em dia e que já optam por sair da faculdade de se especializar em engenharia de dados, né? Então, acho que tem essas duas entradas aí, mais esse lance da cultura, eu acho. Agora, tipo, do que você está falando, para uma startup, assim, o cara tem ali um potencial enorme, né, de fazer bom uso dos dados e tal, mas um budget pequeno. Como é para esse cara assim? Como é que, sei lá, uma alternativa para essa turma? Até um pouco na tua experiência, né, na consultoria, onde você tinha que, Uhum. né, pô,
fazer dinheiro ali dependia de, né, trazer o cara certo na medida certa do tamanho. Ao mesmo tempo, pô, o cara podia ir para uma empresa mais conhecida e tal. No Uhum. mundo dos pequenos, muda alguma coisa no que você falou? Cara, eu acho que você tem que ser mais atencioso com o profissional. Eu acho que para todo mundo, de uma maneira geral, eu acho que mesmo as grandes sofrem, tá? Porque tem o lance da rotatividade. Assim, hoje a gente está competindo com os gringos pagando em dólar. Então, não tá fácil, mesmo para quem é grande, reter os bons talentos ou contratar. Eu acho que é você enxergar a carreira. Eu costumo falar com a galera que eles acham que é. Algumas pessoas podem achar que é apenas propaganda, mas nós, como liderança, a gente tem que entender que o nosso trabalho é 50% para a empresa e 50% para o liderado. Se eu, como líder, não cuidar de entregar uma carreira, uma jornada que seja realmente transformadora para aquele liderado, ele vai embora. Se eu só me preocupar em entregar. E olha, entregar para a empresa não é fácil, você sabe. A gente que é líder é duro, cara. Você só fazer esses 50% já é muito difícil. Mas se você não trabalhar dos outros 50%, que é entregar para os liderados, você entender qual é, que é a jornada dele na carreira, e um por um, sabe? Você saber realmente quem que é aquela pessoa, você saber em que ponto que ele está de carreira, para onde ela está indo, e conseguir ir encaixando os desafios que você tem da empresa para dentro da necessidade de jornada de carreira que ela tem, você vai perder a pessoa. Acho que é muito o lance da qualidade da liderança que a gente tem, e essa liderança de conseguir mostrar para a pessoa que ela está traindo que ali tem uma boa jornada para a pessoa de carreira, que ela vai ter desafios que vão fazer a diferença no currículo dela. E eu acho que sem ficar com essa, talvez, a ilusão de que vai ficar casado pro resto da vida. Essa jornada a gente pode se ajudar. Quando chegar no final, a gente pode conversar e se tudo der certo, a gente faz mais outra e depois mais outra, mas focar em fazer uma boa jornada juntos e se planejar que a gente vai ter uma jornada juntos. E jornada, eu tô falando aí de 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos no mínimo, porque eu acho que para você desenvolver um bom trabalho, eu acho que 1 ano e meio é pouco, mas é em torno disso, né? Em torno de 2, 3 anos é uma jornada que dá para a pessoa sair de um estágio da carreira e ir para outro, assim. E aí você fala da pequena ou da grande, Marcelo, acho que hoje os desafios, tanto da pequena quanto da grande, em termos de dados, elas podem ser disruptivas para a carreira de qualquer pessoa. Então, a pessoa está numa equipe pequena, eu comecei trabalhando em cima de uma padaria, numa empresica, só que essa empresica, em 2000, estava fazendo o primeiro portal de e-commerce lá na cidade, da cidade de Osasco. E a gente pegou o trampo com o Bradesco na época. A gente estava em cima da padaria, tinha 18 anos, um monte de moleque, mas coisas que a gente estava fazendo lá que até hoje contam para minha carreira, assim. Então, foi disruptivo, meu. Eu conheci um monte de gente lá, eu aprendi sobre tecnologia. Naquele momento da minha carreira, contou muito. E eu sabia disso, que era importante para mim. Eu ganhava pouco, mas para minha carreira era fantástico. Eu conheci o Robson Chita da Shiba, da Shining Box, de trabalhar junto com o cara, assim. Aí hoje o cara depois virou, né, o Robson Shiba, ele já era um mega empresário, mas, pô, olha o tipo de oportunidade que com 18 anos eu tive porque eu aceitei trabalhar ali. Então, eu acho que é do empresário, do líder, entender o poder que ele tem de mudar a vida das pessoas e, cara, não ter medo de usar isso, de realmente orientar. Mas aí, cara, quem tá ainda na cabeça de tratar as pessoas como gado, acho que não tem muito chance mais no mercado, sabe? Você tem que entender que cada pessoa tá ali e a gente tá como líder a servir, o nosso papel é servir. E quem não quer trabalhar com alguém assim, né? Quem que não quer ter um líder assim, que tá pensando na carreira, que quer ajudar, que vai dar desafios? Acho que Não, legal, legal aí. você falar isso porque, cara, tu pratica isso bem mesmo, assim, né? Eu já trabalhou junto, eu sei, cara, o quanto realmente você cuida das pessoas e muito legal aqui a ênfase nisso.